Gálatas capítulo 4, versículo 4 é o texto que nós vamos ler. Gálatas 4, a partir do versículo 4. Amém? Diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Aleluia! Que texto maravilhoso, que texto poderoso. Deus veio à terra para salvar o ser humano dos sofrimentos. Sofrimentos aqui e sofrimentos na eternidade. O ser humano foi criado por Deus para um relacionamento com Ele, uma vida plena em todos os aspectos, em todos os sentidos. Vida de provisão, vida de conquistas, vida de vitórias, vidas de alegria, de satisfação. E aí você pode me perguntar, pastor, mas a vida é tão difícil. Pois é, por causa do pecado. O pecado estragou tudo. O pecado atrapalhou tudo. Deus fez o homem e a mulher, os colocou num paraíso, onde eles teriam que trabalhar, de fato, né? Deus inventou o trabalho, colocou o homem ali no jardim e o mandou cultivar, cuidar do jardim. Então ele trabalhava, mas ele tinha tudo que ele precisava, ele tinha acesso a tudo que ele precisava. E aí agora, com o pecado, debaixo do pecado, veio condenação, veio maldição, veio dores, vieram tristezas, vieram as brigas entre o casal, aquele casal tão conectado, aquele casal tão pleno. Agora um começa a acusar o outro, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Ah não, a culpa é da serpente, um jogando a culpa para o outro. Enfim, vieram os sofrimentos, a terra passou a produzir espinhos, diz a palavra. Vieram os sofrimentos por causa do pecado. Agora, no tempo certo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Na verdade, João registra que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, através do seu Filho unigênito, veio ao mundo. Veio para resolver o problema do pecado. Salvando o ser humano das suas fraquezas diante do pecado, que é o que de fato traz os sofrimentos, e desencadeia também até uma eternidade no inferno. Deus veio na pessoa de Jesus. Por quê? Eu penso que num primeiro momento Jesus veio para ser modelo de homem natural, mas obediente ao Pai. Adão, o primeiro homem criado, era o modelo para toda a criação e as gerações que viriam depois dele. Era um homem que foi feito perfeito, a Bíblia diz. Adão foi feito perfeito. Adão não tinha pecados, mas tinha a condição, a possibilidade de pecar, a liberdade de escolha. Na verdade, até esse conceito de livre-arbítrio, tem muitas pessoas que não entendem. Muitas pessoas dizem, não, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Na verdade, livre-arbítrio não é a condição ou a liberdade para fazer o que se quer. Livre-arbítrio é a liberdade de decisão, sem ser dominado ou influenciado, nem para o bem, nem para o mal. É a liberdade de escolha. E pensa comigo, uma pessoa que está presa num vício, ela não tem livre-arbítrio. Uma pessoa que está presa numa depressão, muitas vezes ela não tem livre-arbítrio. Ela até quer fazer diferente, mas não consegue, não tem livre-arbítrio. Talvez você está preso em uma ideia, em um pensamento, em uma vontade. Não é vício, não é depressão, mas você talvez quer fazer algo bom e não consegue. Quer ser um bom marido e não consegue. Quer ser um bom pai e não consegue. Você sabe que às vezes faz algo errado. Você muitas vezes faz algo que você mesmo reprova.
Mas mesmo assim você faz. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 7, o bem que eu quero eu não faço, o mal está sempre na minha porta, o mal eu faço, miserável homem que eu sou. Talvez você em algum momento abominou a própria vida, disse eu sou um miserável, eu não podia agir assim, eu não podia pensar assim. Às vezes um casamento destruído, filhos sofrendo um divórcio por causa de escolhas erradas. E na verdade tudo isso é por causa do pecado. O primeiro homem decidiu desobedecer a Deus, decidiu satisfazer a sua própria vontade. E aí veio maldição sobre a terra, e a partir de Adão, todos nós nascemos debaixo da condenação do pecado, dominados pelo pecado, sem condições de obedecer plenamente a Deus. Deus levanta na história homens e mulheres que o serviam, levanta Noé, depois de Adão aqui, foi o primeiro, teve homens ali, né? Enoque, teve outros antes ali, mas Noé foi um que estabeleceu um marco, era um homem justo e bom, era um homem que andava com Deus, né? Um homem que foi escolhido por Deus, porque Deus queria resetar a humanidade, ele escolheu Noé e sua família para recomeçar. Mas aí Noé sai da arca, planta uma vinha e bebe e chapa o coco ali, fica alcoolizado, e aquilo traz tanto problema para a família dele. Um filho desrespeita, e aí vem maldição para o filho. Mas se o pai não tivesse falhado como falhou, errado como errou, aquela maldição não tinha vindo sobre Cã. Abraão, homem de Deus, o pai da fé, mentiu algumas vezes, pôs a mulher dele em risco para proteger a própria pele. Errou, falhou muitas vezes. Davi, um homem segundo o coração de Deus, adúltero, assassino, planejou o assassinato de um homem. Se arrepende depois, claro, Deus é um Deus de misericórdia. Mas a Bíblia nos mostra que todos pecaram. A Bíblia registra isso, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora Deus envia o seu Filho, Jesus vem ao mundo em nome do Pai, primeiramente para ser modelo de homem obediente a Deus. 100% homem. Às vezes existem os diálogos teológicos aí, né, que falam que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Eu penso um pouquinho diferente. Eu penso que 200% não existe, não num contexto de totalidade, né? Eu penso que Jesus, ele era totalmente Deus, mas abriu mão da sua divindade enquanto esteve aqui na terra, esteve totalmente como homem. E foi um homem perfeito, um filho perfeito. Viveu e cumpriu toda a vontade do Pai. Foi obediente até a morte de cruz, Filipenses 2, Paulo registra ali. Ele veio para nos ensinar a vencer o pecado, a vencer o diabo. Jesus veio para nos ensinar a vencer em nome de Deus. Se Deus está comigo, eu posso vencer. Se eu sou filho de fato, eu posso vencer. Existe uma natureza humana em mim e havia em Jesus. Jesus foi tentado em tudo porque era homem. Nasceu debaixo da natureza humana, sem a condenação do pecado. Jesus, a concepção de Jesus pelo Espírito Santo o livrou dessa questão da raiz que vinha do pecado de Adão. Jesus é chamado na palavra de segundo Adão, o homem que vai a partir dele trazer uma nova geração. Adão, ele gerou toda a humanidade, é o pai da humanidade, e a humanidade, por causa do pecado do Adão, sofreu as mazelas, as dores desse pecado. Agora Jesus vem também criado de uma forma sobrenatural, mas como homem plenamente, assim como Adão foi feito também de uma forma sobrenatural. Agora Jesus decide obedecer até a morte, porque ele era filho. No ato do batismo de Jesus ali diante de João Batista, a Bíblia registra que houve uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí esse filho amado é conduzido pelo
espírito ao deserto para ser tentado e vence. Aí esse filho amado sai dali, faz discípulos e vence. Aí esse filho amado, ele enfrenta tempestades e vence. Esse filho amado, ele enfrenta situações em que as pessoas precisavam dele de alguma forma, da solução que havia nele, e ele sempre vence. Ele vence as enfermidades, ele cura o cego, ele cura o leproso, ele cura o coxo, ele ressuscita os mortos, ele vence a morte, ele mesmo ressuscita depois ao ser crucificado, ele vence a angústia da crucificação, ele vence a depressão lá no Getsemane. Tudo o que Jesus enfrentou na terra, ele venceu para nos mostrar que se eu decido obedecer a Deus, eu posso vencer qualquer dificuldade nessa terra, eu posso vencer qualquer enfermidade, até a morte pode ser vencida, porque Jesus venceu. E ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele veio para nos ensinar a vencer. Como vencer? Como vencer o pecado que faz parte da gente? É o próprio contexto de Romanos 7, onde Paulo fala, eu não consigo. O meu homem natural, o pecador que existe em mim, ele quer o pecado. Mas Paulo também registra na sequência do texto, graças a Deus por Jesus Cristo, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como vencer o pecado? Estar em Jesus e se encher do Espírito Santo, vivendo cheio do Espírito Santo. Então, cheio do Espírito, Jesus fez discípulos para viver essa nova vida e os mandou fazer discípulos. E se você já entregou a sua vida para Jesus, se você está ligado em uma igreja, você é discípulo de Jesus. E alguém pode dizer, não, mas eu creio em Deus, eu sou discípulo, mas eu não quero estar em nenhuma igreja. Pois é, o discipulado, eu preciso caminhar com alguém, eu preciso receber de alguém. Tinha muita gente que cria em Jesus, mas não viveu a totalidade da vida que o Pai tinha, porque recebeu lá, comeu o pão e o peixe que ele multiplicou, mas não queria caminhar com ele. Muita gente queria viver a vida da sua maneira, né? Porque o jovem rico, por exemplo, Jesus vem dar uma direção para ele. Ele fala, o que precisa para eu viver essa vida? O que precisa para eu entrar no reino de Deus? Ali eu penso que é muito mais do que ir para o céu, tão somente. Reino de Deus não é apenas ir para o céu, e eu não quero diminuir o valor e a importância da eternidade com Deus. Mas reino de Deus é viver a vontade plena de Deus aqui na terra também. É viver as conquistas que Deus tem para nós aqui na terra também. Isso é reino de Deus. Vida eterna é vida do eterno em mim, hoje, amanhã, depois de amanhã e até a eternidade. É Deus vivendo em mim, é Cristo em mim, a esperança da glória. Da glória, eu tenho esperança de estar na glória com Ele, mas Cristo em mim é a esperança da glória de Deus manifestar na terra também. As pessoas precisam conhecer a Deus através dos seus filhos, porque o Filho unigênito se tornou o primogênito de muitos, e se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho a responsabilidade de fazer com que pessoas conheçam ao Pai, porque se eu sou discípulo de Jesus, o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho, e eu posso clamar, Abba Pai. Eu tenho um relacionamento com o Pai, eu tenho contato com o Pai cuida de mim, o Pai me sustenta, o Pai me faz crescer, o Pai me faz amadurecer, e eu vou amadurecendo e assumindo a responsabilidade que o Filho tem. Filho é cuidado pelo pai, o filho pequeno, mas o filho maduro é responsável, carrega o nome do pai, se move na direção que o pai o apontou. Os filhos são como flechas, né? Não é verdade? Os pais apontam, direcionam, miram. Hoje em dia tem muita coisa que às vezes coloca os pais contra os filhos, né? Os filhos contra os pais. Mas é até a profecia de Joel, de Malaquias, que o coração do pai
se converteria ao Filho, que o Espírito seria derramado. Na verdade, o Espírito Santo vem para nos fazer ter condições de viver como Jesus viveu. Deus veio através de Jesus e Deus veio através do Espírito Santo para nos dar poder para ser cristãos de verdade, para ser discípulo de verdade e para fazer discípulo. Nenhum dos discípulos viveu a totalidade, mesmo caminhando com Jesus. Eles não viveram tudo o que o Pai tinha para eles até que veio o Espírito Santo. Lembra lá de Atos? Atos 1, versículo 6 diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Preste atenção, Jesus viveu uma vida que agradou a Deus. Jesus, ele ressuscitou, ficou ainda 40 dias, depois ele morre por causa da obediência a Deus, cumpre todas as profecias, ressuscita ao terceiro dia e ainda ficou 40 dias ensinando sobre o reino. E aí a preocupação dos discípulos era quando o Senhor iria estabelecer o reino de Deus, né? Todo judeu tinha essa expectativa do reino de Davi sendo restaurado, sendo restabelecido. E aí os discípulos perguntam isso para o Senhor. Olha aí, ó, versículo 6, Atos 1, nós lemos aí, ó. Os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Pois é, muitas vezes a gente fica preocupado com quando Jesus vai voltar, com quando a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, com quando que tudo isso vai acabar, quando que Deus, às vezes também de uma outra forma, às vezes a expectativa não é necessariamente sobre a volta de Jesus, mas às vezes a gente fica na expectativa quando Deus vai fazer o que eu estou esperando, vai fazer o que eu estou pedindo, quando Deus vai atender a minha oração. E preste atenção, querido, a resposta de Jesus foi dando uma ordem para os seus discípulos. Primeiro Jesus fala assim: não compete a vocês, não cabe a vocês pensar, saber, conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou. Não te interessa, mais ou menos isso. Quando que o Senhor vai estabelecer o reino? Não te interessa. Não fica preocupado com a sua expectativa. Não, de fato, às vezes é um posicionamento infantil, muitas vezes, da nossa parte. Porque a criança tem expectativa no presente que ela vai ganhar. A criança tem expectativa no presente de Natal que ela vai receber, ou no que o pai vai fazer para ela, no lanche que o pai vai dar para ela. A criança tem essa expectativa. Agora, o adulto, o maduro, a expectativa não é no que ele vai receber, mas sim no que ele vai realizar. E eu quero te despertar nessa tarde para ser um filho de Deus. O Espírito testifica, você é filho. Pode clamar Abba Pai, mas seja um filho maduro. Que a sua expectativa não seja em quando Deus vai fazer o que você está pedindo, mas que a sua maior expectativa seja se encher do Espírito Santo e testemunhar da obra que Deus está fazendo na sua vida, porque essa é a responsabilidade do Filho. Jesus veio ao mundo, foi cheio do Espírito Santo, mas não foi para que ele tivesse os seus sonhos realizados. Muitas vezes a gente pensa que o reino de Deus é para realizar os meus sonhos, mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Muito embora no reino de Deus tem toda a solução que eu preciso, tudo que eu preciso, todas as respostas. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim, beba. Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De fato, Jesus tem solução para você, mas o reino de Deus não é sobre solucionar os seus problemas. O reino de
Deus é fazer de você filho, para que através de você haja respostas de Deus para a humanidade. Filho maduro, ele entende a responsabilidade de se encher do Espírito Santo e de testemunhar. O que eles receberam com o Espírito Santo? Gente como Pedro, que era medroso, covarde, fraco, se tornou um apóstolo poderoso. Eles receberam a capacidade de gerar coisas na terra em nome de Deus. E essa é a responsabilidade de um filho de Deus, gerar em nome de Deus. Todo discípulo de Jesus, de alguma forma, pode gerar filhos para Deus. E tem filho que, para nascer espiritualmente, ele vai precisar de você. Na verdade, Deus gera na terra através da igreja. Nós, como igreja, conectados, aliançados, Deus gera através de nós. Deus é o Pai, nós somos a noiva, a esposa pela fé, mãe dos filhos de Deus. E tem filho que só vai nascer através de você. Assuma a responsabilidade. A responsabilidade de ser modelo, a responsabilidade de ser exemplo. O próprio apóstolo Paulo, ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus é o modelo perfeito. Eu não sou um modelo perfeito. Eu tenho falhas, mas até nisso eu quero ser inspiração, porque quando eu falhar, eu vou me arrepender, eu vou pedir perdão. Eu citei no começo da mensagem Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu pecados tão graves. Mas nisso é revelado o porquê ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque mesmo sendo falho, ele amava o Senhor, ele queria obedecer, ele se arrependia, ele se humilhava, e ele é de fato um modelo para nós também. Agora, Jesus é o Filho perfeito e é em quem eu tenho que me espelhar. Porque se eu me espelho em Davi, eu falo: Davi pecou, e se eu pecar também não tem problema, porque Davi pecou. Mas Davi não é o meu modelo é Jesus. Jesus não pecou. Se eu pecar como Davi, porque Davi, mesmo tendo vindo antes de Jesus, também o modelo para Davi era Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. O modelo de Davi era Jesus, por isso ele se arrependia. O modelo de Abraão era Jesus, por isso ele creu no Senhor e foi-lhe imputado isso como justiça, porque ele também estava buscando a Jesus. O modelo dos profetas, Isaías, Jeremias, todos eles, o modelo deles era Jesus. E aí eu e você precisamos ter Jesus como modelo. Como eles foram cheios. Os discípulos, como foram cheios do Espírito Santo. Quero ler com você ainda Atos 1, 13 e 14. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres e com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Preste atenção, nós estamos falando de um poder que a gente recebe ao ser cheio do Espírito Santo. Mas é mais do que apenas manifestações. O Espírito Santo vem para nos dar capacitação, capacidade de viver como filho de Deus. Mas para receber isso, a primeira coisa, eles se reuniram no cenáculo. A Bíblia registra isso. Cenáculo era uma sala de jantar. Eu penso que aqui o texto está falando de comunhão, de ligação, de mesa, de comer junto, de ter uma vida comum. Estar no cenáculo é estar próximo de pessoas. Preste atenção, a igreja deve ser um ambiente de relacionamento profundo. Nós temos hoje grandes igrejas, nós somos, a Família Viva é uma igreja grande, e eu sei que às vezes numa igreja grande tem pessoas que entram e saem sem ser percebidas. A gente luta para que isso não aconteça ali. Por isso tem o GC, por isso tem a célula, por isso tem os pequenos grupos, para que haja comunhão. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa estar em comunhão com pessoas, com irmãos que também querem ser cheios, aqueles que ouviram a palavra, aqueles que receberam a direção de Jesus
e querem viver o que Jesus viveu, o que ele estabeleceu. Jesus deu uma ordem: fiquem reunidos em Jerusalém, até que vocês recebam poder. Preste atenção, existe um lugar para que você se reúna, para que o Espírito Santo venha sobre você. Todos nós temos acesso ao Pai, podemos orar e o Pai nos escuta. Jesus rasgou o véu, existe acesso, agora existe um lugar e existe um grupo de pessoas que você precisa estar ligado para que o Espírito Santo venha sobre você de fato. Volta para a igreja. Volta para a igreja. Você que está me ouvindo nessa tarde, se afastou dos caminhos, está desviado, vivendo a vida da sua maneira, você se entristeceu com pessoas, você se magoou com líderes. Preste atenção, volta para a igreja. Eles estavam no cenáculo, eles estavam reunidos, eles estavam em comunhão, eles tinham acordo, eles tinham unanimidade. Eles tinham unanimidade por quê? Porque eles estavam vivendo debaixo da palavra que Jesus havia liberado sobre eles. É muito difícil um grupo de pessoas ter unanimidade quando cada um pensa na sua própria vontade, quer satisfazer a sua própria vontade. Agora, se nós estamos em um grupo onde a gente quer fazer a vontade de Jesus, Jesus é o centro, não é a minha vontade. E aí, se eu me magoo, eu tenho que perdoar, porque Jesus mandou perdoar. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Jesus. E aí eu vou me esforçar para não magoar também, para ter paz com todos. Eu vou buscar isso, porque eu quero viver a vontade de Jesus. E eles estavam em oração. Quero que você entenda isso. Comunhão com os irmãos e com Deus abre os céus para eu ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos crendo que nós estamos nas vésperas de um grande avivamento. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, quase todos, se esfriaria. Mas a Bíblia diz também que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Gera expectativa de ser cheio do Espírito. Agora precisa estar no cenáculo, precisa estar reunido, precisa estar conectado. Querido, renova a sua aliança com Deus, renova a sua aliança com pessoas e queira viver tudo que Deus tem na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus.